Olá pessoal, vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o tema forças no movimento circular. Esse assunto é abordado no primeiro ano do ensino médio. Então, o que tem de importante nesse conteúdo, galera? Se você observar, a gente tem ele presente basicamente em todo o movimento circular que você executa no seu dia a dia, você tem esse movimento, essas forças no movimento circular. No slide passado, na videoaula passada, a gente estudou um movimento circular. Aí eu falei sobre a aceleração centrípeta, que era importantíssima para poder ter o movimento circular acontecendo. Então, só que junto com a aceleração centrípeta, galera, tem também uma força. Então é a chamada de força centrípeta, tá? Então a gente vai estudar ela agora, vai aparecer aqui nas forças do movimento circular. Então qualquer movimento que está acontecendo circular, tem ali aceleração centrípeta e força centrípeta atuando. Então aqui eu coloquei alguns exemplos que a gente vai estudar. Ó. Quando o carro vai fazer uma curva. Quando o carro faz curva, galera, tem uma força centrípeta atuando nele. É ela que garante o carro completar a curva sem derrapar, tá? Junto com a aceleração centrípeta, junto com a força de atrito, que vai ser importante, a aderência do pneu com o asfalto, né, gente? Então é a força de atrito, a gente vai falar disso também, a gente já estudou força de atrito. Quando você passa num quebra-mola, já reparou que você é jogado para cima quando você passa no quebra-mola? Pois é, então tem uma força que te puxa para cima e uma força que puxa para baixo. Então a gente vai estudar essa força normal. Dá para a gente calcular com que força que o quebra-mola te jogou para cima, tá? Que é a força normal, a gente vai estudar ela aqui. Sabe aquele número que você vê no circo? No circo? Globo da Morte? Pois é, nós vamos estudar esse tipo de movimento também. O que garante o motociclista passar aqui pelo ponto mais alto, que é o ponto mais crítico do Globo da Morte? Tem uma teoria que a gente tem que saber aqui. Será que, por que quando eles começam a fazer esse número, os motociclistas eles ficam rodando aqui embaixo primeiro, para só depois eles irem lá para cima? Por que será, né? Então vamos falar disso mais para frente aí. Vamos chegar nessa parte também. Então bora lá. Bom, então lá eu escrevi. Quando um corpo efetua um movimento circular, este sofre uma aceleração, que é responsável pela mudança de direção do movimento, a qual chamamos de aceleração centrípeta, como nós já vimos no movimento circular uniforme na videoaula passada. Sabendo que existe uma aceleração e sem dada a massa do corpo, podemos então usar a segunda lei de Newton e calcular uma força que, assim como a aceleração centrípeta, aponta para o centro da trajetória. A essa força damos o nome de quê? Força centrípeta. Sem ela, um corpo não poderia executar um movimento circular. Então foi o que eu falei, gente. Sem força centrípeta, sem aceleração centrípeta, não existe movimento circular. E por que a gente usa a segunda lei de Newton? Porque a força centrípeta, galera, ela é uma força resultante. Ela não é uma força igual força de atrito, força peso, força normal, que a gente já estudou. Ela não é uma força natural, assim. Ela é uma junção, ela é uma resultante. Então, força centrípeta é uma resultante, ou seja, ela é uma junção de outras forças que atuam no movimento, tá? Então, a força centrípeta, então, no caso, ela como se fosse aquela nossa força resultante que a gente aprendeu lá nos slides passados, nas videoaulas passadas. Então, a força resultante pode ser a soma de duas outras forças, ou a subtração de duas outras forças, ou propriamente pode ser apenas uma força, tá? Então a gente precisa daqueles vetores que a gente aprendeu nas videoaulas lá no começo desse ano, ok? Bom, então olha aqui o que está acontecendo, ó. Quando eu tenho um objeto que está começando a fazer uma curva, você tem a velocidade linear dele, apontando aqui tangencial, você vai ter uma força puxando para o centro, tá? E essa força puxando para o centro, aqui na verdade ele está sujeito a várias outras forças, mas a resultante dessas outras forças a gente dá o nome de força centrípeta. Então tá aqui, ó, é como se eu juntasse a F4, F3, F2, F1, Fn aqui, ó, juntando ela para cá. Então, ou seja, a força centrípeta ela é uma junção, ela é uma resultante de uma soma vetorial entre as forças. Só que quando a gente fala soma vetorial, você tem que observar, né, gente? Se tiver sentido oposto, você subtrai. Se tiver mesmo sentido das forças, você soma. A gente aprendeu isso. Então, a força centrípeta, ela sempre aponta para o centro,
tá? E para a gente calcular essa força centrípeta, nós temos uma equação. Ela é a única força resultante que tem equação, gente. Então, força centrípeta, você usar a segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Ou seja, massa vezes qual aceleração? A aceleração centrípeta. Então, você está vendo que a aceleração centrípeta aqui, ó, ela está apontando para o centro também. Então, força centrípeta e aceleração centrípeta, elas acompanham uma outra, tá? Uma não existe sem a outra. Ok, galera? Então, a força centrípeta é calculada pela massa vezes a aceleração centrípeta. Ah, e como calcula a aceleração centrípeta? Já aprendeu. V ao quadrado sobre o raio. Então, ou seja, a velocidade com que o objeto está fazendo a trajetória circular, V dividido pelo raio. Ok? Bora lá, então. Então, olha aqui o que está acontecendo. Ó. Quando um corpo realiza um movimento curvilíneo, ele está sujeito a uma força centrípeta. A força centrípeta é equivalente à força resultante, ó, foi o que eu falei. Então, a força centrípeta nada mais é do que uma força resultante que atua sobre o corpo, na direção radial, ou seja, do raio, que aponta sempre para o centro da circunferência. Então, a fórmula usada para calcular a força centrípeta foi mostrada, né? Essa fórmula aqui, ó. Força centrípeta é MAC, né? M vezes a aceleração centrípeta. Como é que calcula a aceleração centrípeta? V ao quadrado sobre R. Então, a fórmula da força centrípeta é essa. Massa do objeto que está rodando, a velocidade com que ele está rodando, dividido pelo raio da circunferência que ele está fazendo, galera. Tá? Vamos dar uma observada aqui nessa situação. Ó. Considere agora uma bola de ferro presa a um fio que descreve uma circunferência horizontal. Sobre a bola atuam as forças peso para baixo e a força de tração no fio. Tá, então olha aqui, nesse caso, cuidado galera, a força peso, ela não está fazendo diferença nenhuma. Não é ela que está ajudando a manter a trajetória circular da bolinha. Quem está ajudando a manter a trajetória circular é a força de tração que está sendo tracionada a corda que o cara está fazendo, a força que está fazendo de tração na corda. Então, nesse caso, se eu quiser calcular qual é a tração com que a pessoa está tracionando a corda para que a bolinha complete a trajetória, faça o movimento circular. Aí você vai para a força centrípeta aqui, ó. Então, nesse caso, como a força centrípeta é a resultante, nesse caso, como a força peso não está ajudando, não está atrapalhando, a força centrípeta é apenas a tração, porque não tem mais nenhuma outra força aqui. Então, a força centrípeta aqui no caso é a resultante, que a resultante vai ser a força de tração, só tem ela, porque a força peso não ajuda e não atrapalha. Então, no caso, a gente jogar aqui nessa fórmula da força centrípeta, no FC você vai colocar o T. Então, no lugar do FC você coloca T. Então, T ficou igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, galera. Então, é assim que você calcula a tração com que o objeto está rodando, tá? Ele pode perguntar isso no exercício. Bom, geralmente é necessário que se analise as forças atuantes sobre o corpo para que seja possível estabelecer qual é a força resultante responsável por produzir o movimento circular. Foi o que a gente acabou de observar. Você tem que observar o desenho e as forças que tem nele, galera. Então, aqui tem peso e tração. A peso não ajuda e não atrapalha, então a única força que mantém a trajetória circular é a tração. Então, quando os carros fazem curva, por exemplo, é a força de atrito entre os pneus e o solo que muda a direção de seu movimento, ou seja, a força-peso do carro não faz diferença. Já no caso dos planetas que orbitam em torno do Sol, o papel da força centrípeta ele é desempenhado pela força gravitacional. Então, quando o satélite está rodando ao redor da Terra, ou quando a Terra mesmo está rodando ao redor do Sol, gente, quem que garante esse movimento circular? Quem garante esse movimento lá? Eu acho que não é circular, é meio elíptico, mas tudo bem. O que garante esse movimento circular lá? Nada mais é do que a força de atração gravitacional, tá? Que o Sol exerce sobre os planetas, que a Terra exerce sobre a Lua, que a Terra exerce sobre os satélites que ficam girando ao redor dela, ok? Então, sendo assim, existem diversas configurações de força centrípeta, ó. E por isso é necessário perceber que cada problema poderá ter uma força centrípeta resultante diferente. Por isso, neste artigo, nesse exemplo agora, nesses slides, nós vamos explorar alguns casos comuns de força centrípeta e depois eu vou apresentar alguns exemplos. Eu vou resolver alguns exercícios com vocês, ok? Então, vamos lá. Força centrípeta e a força de atrito, ou seja, ela aparece quando você tem um carro fazendo curva. Então, essa situação é utilizada para resolver exercícios que tratam de veículos como carros e motos que entram em curvas com certa velocidade. Então, presta atenção, galera.
Porque quando você vai fazer autoescola, o instrutor fala, você tem que reduzir a velocidade antes de entrar na curva. Por quê, galera? Porque se você entra em alta velocidade na curva, não vai dar tempo de aparecer essa força de centrípeta, não vai dar tempo dessa força de atrito atuar no pneu do carro, tá? Então, o que vai acontecer? Se não aparece a força centrípeta, você vai conseguir fazer a curva? Não, você vai passar reto. Então, por isso que você vai derrapar. Então, ou seja, existe um cálculo que a gente faz de qual é a velocidade máxima que o carro pode entrar numa curva, galera. Tem como a gente fazer esse cálculo. Ele depende do raio da curva, depende do coeficiente de atrito da pista, tá? Então, se a pista, então, o asfalto está muito antigo, ele está mais derrapando, tá? Se o asfalto é novo, a aderência é maior com o pneu, então isso aumenta a força de atrito, facilita fazer a curva, tá, galera? Só que na hora que a gente está dirigindo, a gente não tem como a gente fazer isso, né? Eu não vou parar o carro e lá medir o raio da curva para poder saber com qual velocidade máxima que eu posso entrar ali. Então, o que a gente faz então? A gente reduz antes da curva, para não ter esse perigo, esse problema, galera. Então, vamos lá. Como que a gente calcula essa velocidade máxima, então, que o carro pode entrar na curva sem derrapar? Então, você vai ver aqui, ó. Você vai ter a aceleração centrípeta apontando para o centro, a força-peso para baixo, a força normal para cima, porque o carro está em contato com a superfície plana com o chão. Tá, mas a única força que garante a realização da curva é a força de atrito. E ela aponta sempre para o centro. Ou seja, nesse caso, a força centrípeta vai ser a nossa FAT. Por quê? Porque a peso e a normal, como elas basicamente se anulam, elas não interessam, elas não ajudam e não atrapalham na realização da curva, galera. Quem que faz diferença na realização da curva é a FAT. Então, nesse caso, a nossa força centrípeta resultante vai ser a FAT. Então, no lugar da força centrípeta que a gente já aprendeu a calcular lá, ó, a gente pode igualar essas duas equações. Ó. Força centrípeta é mv ao quadrado sobre r, já aprendeu a calcular na slide passado, anterior. E a FAT é o coeficiente de atrito vezes a força normal. Tá, então você repete, mv ao quadrado sobre r, 1 se repete. Como a normal para cima, que é igual ao peso, a gente aprendeu que quando você tem uma superfície plana, a normal é igual ao peso. E o peso a gente calcula massa vezes a gravidade, já aprendeu isso também, calcular o peso de qualquer corpo. Então quer dizer que a gente pode cortar as massas. Então o que acontece, galera? O que você deduz quando você corta as massas? Que para você fazer uma curva, né, você pode fazer essa curva com um caminhão, com uma moto, com um carro de passeio, o que for. Ou seja, a velocidade máxima da curva não depende do carro que você está fazendo a curva, galera. Senão ficaria muito difícil, já pensou? Você tem que fazer o cálculo da velocidade média para um carro que vai fazer essa curva, ó, da velocidade máxima de um carro que vai fazer a curva, calcular a velocidade máxima de um caminhão que vai fazer essa curva. Então, ou seja, a massa do veículo que está fazendo a curva, galera, não faz diferença. O que faz diferença é o raio e o coeficiente de atrito. Por quê? Olha lá. Cortei as massas, o que sobrou? V ao quadrado é igual ao coeficiente de atrito vezes o raio da curva vezes a gravidade. O que você percebeu aqui? Que o raio ele é diretamente proporcional à velocidade, galera. Então, o que quer dizer isso? Que quanto menor o raio, menor a velocidade. Quanto maior o raio, maior a velocidade máxima. Ok? Então, quando a curva é mais fechada, galera, você vai ter que fazer com uma velocidade menor. Tá? Então, por isso que é dependência aqui, ó. Por isso que é diretamente proporcional. Se a curva for muito aberta, tiver um raio muito maior, você pode entrar com uma velocidade maior. Agora, se a curva tiver um raio menor, quer dizer que a velocidade máxima dela é menor. Então, você tem que entrar com velocidade menor. Tá, galera? Então, o tipo de curva, se a curva é fechada, se ela é acentuada ou se não é, faz diferença. Tá? Bom, então no caso em que queiramos determinar qual deve ser a máxima velocidade ou ainda o raio da curva mínimo para que o corpo em movimento não derrape, é necessário utilizar o coeficiente de atrito, uma vez que nessa situação os pneus dos veículos apenas rolam pelo chão sem deslizar. Então essa é a fórmula que a gente faz para calcular a velocidade máxima que você pode entrar numa curva qualquer, galera. Então é essa fórmula aí, tá? Bom, agora a força centrípeta e lombada. Quando você passa num quebra-mola, quando você passa numa lombada, a gente fala de buraco, depressão. Então, olha lá. Quando o veículo passa por cima de quebra-molas, ou ainda quando ele passa numa depressão, quando ele desce um morro, galera, e vai subir do outro lado, então isso é chamado de depressão. Aí,
Nessa força, quando o carro está passando por essas partes, tanto na parte mais baixa quanto na parte do quebra-mola, você vai ter sempre essas duas forças atuando nele, normal para cima e peso para baixo. Só que elas podem ser diferentes, galera, tá? Quando ele passa no quebra-mola, é diferente de quando ele passa numa depressão. Então aquela sensação de frio na barriga que a gente tem quando o carro desce em alta velocidade o morro, depois ele vai subir para o outro lado, nada mais é do que a inércia de nossos órgãos, ou seja, nossos órgãos tendem a se manter no estado de movimento que estava fazendo, ou estava parado, continua parado, tá? Então a próxima figura mostra como a gente vai calcular essa resultante, ou seja, como que a gente vai descobrir essa força centrípeta aqui? Bom, então você já sabe que se ele está descendo uma depressão, isso aqui é como se fosse uma circunferência, galera, ó, se você observar uma circunferência. Então quando ele chega mais no ponto mais baixo da depressão aqui no caso, o que acontece? Ele vai espremer mais o pneu contra o chão. Então a tendência é essa força normal, ela ficar bem menor do que o peso, bem maior do que o peso. Então, o que você vai fazer, ó? Vai fazer P menos, na força centrípeta aqui, então, como você tem duas forças atuando, você vai fazer P menos N, tá? Na depressão. Aí vai ficar P menos N, porque a força peso fica maior do que a normal. Então, você vai jogar nessa equação aqui agora, você vai substituir, ó. Força centrípeta mv ao quadrado sobre r, o peso é m vezes g e a normal menos o n. Ou seja, você vai calcular o n aqui, galera, ó. Então, o exercício vai te perguntar qual é a força normal, qual é a força que o carro exerce no chão quando ele está descendo uma depressão. Aí você vai jogar nessa fórmula aqui, ó. Por que saiu dessa fórmula? Justamente porque a normal para cima, o peso para baixo e a força centrípeta aponta para o centro. Então você vai ter que subtrair essas duas forças, galera, tá? Subtrair essas duas forças em sentido oposto, tá? Bom, agora quando ele passa numa lombada aqui, ó. Quando ele passa na lombada, galera, ó, na lombada, que tá vendo como se fosse o quebra-mola. Então, nesse caso, galera, a força-peso fica maior do que a normal. Por que fica maior do que a normal, galera? Porque o carro, ele perde um pouquinho do contato com o chão quando ele passa no quebra-mola. Por isso que ele dá aquele pulo, aquele salto, galera. Então, nesse caso, como ele perde um pouquinho do contato, a normal fica menor, galera. Aí você vai fazer usando essa fórmula também, olha lá, N menos P. Aí você vai fazer agora mv ao quadrado sobre R, que dá a força centrípeta. Aí o N é a força normal e o peso é M vezes o G. Aí dá para você descobrir a força normal que o quebra-mola, que o chão, que o quebra-mola exerceu sobre o carro, que é a força normal. Então dá pra gente calcular qual é a força normal que atuou em você ou que atuou no carro quando você passou no quebra-mola, tá? Então é essa equação que você vai usar. Você tem que saber a velocidade com que ele passou pelo quebra-mola, o raio do quebra-mola, tá? É importante a gente saber isso. Bom, agora a força centrípeta no globo da morte. Vamos lá. O que acontece? O globo da morte, ele tem a parte mais crítica dele, galera, é a parte de cima. Então, por isso que quando a pessoa começa a fazer o número, primeiro ela começa a rodar aqui embaixo. Para quê? Para que ela ganhe uma velocidade mínima que vai garantir ela passar por aqui, completar a circunferência. Então, aqui em cima tem uma velocidade mínima que garante isso, galera. É o que a gente vai calcular. Nós temos que aprender a calcular aqui qual é a velocidade mínima que a moto tem que ter na parte mais alta do globo para que ela consiga passar, completar a circunferência, porque senão a força-peso vai puxar e a moto mais um motociclista aí vai cair, galera. Então, tem a velocidade mínima que a gente tem que observar. Bom, então primeiro a gente vai ter que observar o seguinte, olha aqui, as duas partes, a moto na parte mais baixa do globo e a moto na parte mais alta. Então, no fundo do globo da morte, o que nós temos aqui? Nós temos a força-peso puxando para baixo e a normal para cima. Só que como a moto vai descer em alta velocidade, ela vai espremer mais o chão do globo da morte. Então, a força normal fica maior do que a força-peso, galera. Então, a força centrípeta é igual a N menos P, a normal menos o peso. Sempre a maior menos a menor. Agora, no topo do globo da morte, galera, então você vai ter a força-peso puxando para baixo. A normal, que também é para baixo, porque ela tem que estar acompanhando a cabeça do motociclista aqui. E a força centrípeta para baixo, por causa do centro da circunferência. Então, nesse caso, você vai fazer P mais N. Só que eu já vou te adiantando aqui. No alto do globo da morte, gente,
como aqui ele tem que passar em alta velocidade aqui, ele não passa bem exatamente, a roda não toca nessa parte aqui do globo. É como se daqui dessa parte aqui do globo eu já pulasse para cá. Então é como se a gente desprezasse a força normal. Então no alto do globo da morte a gente não tem a força normal, a gente só tem a força peso que pode puxar ele para baixo, tá? Vai falar disso aqui mais para frente na hora que a gente chegar no cálculo da velocidade mínima que garante isso aí. Então, olha lá, qual que é a velocidade mínima no globo da morte, então, que ele tem que ter lá em cima para ele poder conseguir realizar o número? Então, vamos lá. Então, o sucesso do número não depende da massa do conjunto. Então, ou seja, você pode fazer com uma bi, você pode fazer esse número com uma twista, com uma CG. O que garante, então, o sucesso do número? É a velocidade mínima que você vai adquirir. Se aquela moto conseguir atingir a velocidade mínima do globo que ele precisa, você consegue fazer esse número com qualquer moto. Ah, e se o motociclista é gordinho, se ele é magrinho, isso faz diferença? Também não. Se a velocidade mínima for atingida, não faz diferença, tá, galera? Tá, e o que então que faz diferença, então? Então, a velocidade mínima no ponto mais alto depende diretamente de quem, ó? Do raio do globo. Então, se o globo é muito grande, ele tem um raio muito grande. Então, isso vai exigir uma velocidade mínima lá em cima maior, tá? Se o globo tem um raio pequenininho, isso vai precisar de uma velocidade mínima menor. Então, ou seja, com uma velocidade menor, você consegue fazer o número, tá? Então, vamos lá. Então, como a força centrípeta é igual ao peso, porque eu cortei a normal, igual eu falei com vocês na parte mais alta, a gente despreza a normal. Então, você vai mv ao quadrado sobre r, peso é m vezes g, cortou as massas aqui, ó. A massa das motos, a massa do motociclista não faz diferença. Ou seja, a velocidade mínima que tem que ter lá em cima é R vezes G, ou seja, o raio do globo vezes a gravidade. O raio e a velocidade também é diretamente proporcional. Então, menor raio do globo, menor velocidade mínima que tem que ter lá em cima. Maior raio do globo, ou seja, quanto maior o globo for, mais velocidade mínima ele tem que ter lá em cima, porque senão ele não passa não, tá? Senão a força-peso puxa ele para baixo. Bom, então vamos começar uns exemplos aqui para a gente poder ver, ó. Esse aqui nós temos um bloco apoiado numa superfície plana e ele está girando em cima de uma superfície plana, galera. Então ele tem a força-peso para baixo, tem a força de tração apontando para o centro porque tem uma corda, né? Então nesse caso a normal é para cima, mas o peso normal se anula porque é uma superfície plana. Então a única força que garante a trajetória circular é a tração. Então a tração vai ser a nossa força centrípeta, galera. Então você vai lá no lugar da fórmula, né? Tração é igual a mv ao quadrado sobre r. No lugar de FC você coloca tração, galera. Aqui ele calculou a aceleração centrípeta separado, porque ele me deu a velocidade com que o objeto está rodando, que é 3 metros por segundo. Me deu o raio da circunferência, que é 0,5 metros, tem que estar em metros, não pode centímetros. Aí ele calculou a aceleração centrípeta, galera. Aí ele jogou na segunda lei de Newton, ó, tração é igual a massa vezes aceleração centrípeta, tração é igual a massa 4 vezes 18, então a tração na corda enquanto o objeto estiver rodando é de 72 newtons, galera. Bom, agora a gente tem uma bola que está rodando em círculo também, só que agora ela está pendurada, diferente do exemplo anterior, que ele estava apoiado numa superfície plana. Agora não, está pendurada, é como se tivesse alguém rodando ela na vertical. Então você vai ter a força-peso da bolinha atuando na parte mais baixa, a força de tração para cima, você tem o raio, você tem aceleração centrípeta, você tem força centrípeta. Nesse caso, a força centrípeta é a tração menos o peso. Por que agora eu estou considerando o peso? Porque agora ele está rodando no ar, galera, não está apoiado numa superfície plana igual estava o exemplo anterior. Então, nesse caso, ó, calculou a força peso, pegou a massa vezes a gravidade 5 newtons, calculou a aceleração centrípeta separada, porque ele me deu a velocidade com que o objeto está rodando. O raio nada mais é do que o comprimento do fio, porque o fio tem 1,5 metros de comprimento, então o raio é o comprimento do fio. Então ele com 1,5 metros descobriu a aceleração, jogou na força centrípeta, massa vezes aceleração centrípeta. Então, a força centrípeta é a tração menos o peso, vezes a massa, vezes a aceleração centrípeta. Então, a tração menos o 5, que é o peso, a massa 0,5, a centrípeta 6. Então, descobrimos que a tração na corda é 8 newtons. Ok, galera? Então, tem diferença quando o objeto está rodando no ar ou quando está rodando no chão apoiado numa superfície plana, porque aí a força-peso não faz diferença. Agora, se estiver rodando no ar, aí a força-peso faz diferença. Bom, olha o carro fazendo curva. Qual que é a velocidade máxima que ele pode entrar nessa curva? Ele me deu a massa do carro 600 kg, o raio da pista 80 metros, coeficiente de atrito 0,5. Então eu vou jogar naquela forma da velocidade máxima, gente, ó.
raiz quadrada de μRG. Você já sabe a fórmula aqui, ele só chegou na fórmula, mas a gente já fez isso, como chegar na fórmula. Então a velocidade máxima é μRG, raiz quadrada de μRG, o μ é 0,5, o raio da pista é 80 metros e a gravidade 10. Raiz quadrada de 400, 20 metros por segundo, ou, multiplica por 3,6, 72 km por hora. Ou seja, se ele chegar aqui com uma velocidade maior do que 72 km por hora, ele não consegue fazer a curva, vai passar reto, derrapa. Ok, galera? Bom, agora o globo da morte. Qual é a velocidade mínima que ele tem que ter aqui em cima, galera? Então vamos lá. Você já sabe para calcular a velocidade mínima lá em cima, é raiz quadrada de RG. Olha aqui, gente, é facinho de decorar as fórmulas, ó. Quando o carro está fazendo curva, a velocidade máxima para você calcular, você tem que colocar μRG. Quando é o globo da morte, você não tem o μ, não tem o coeficiente de atrito. Olha lá, é só a velocidade é igual a raiz quadrada de RVG. Então ele me deu aqui, ó, o raio do globo é 2,5 metros, então eu joguei 2,5 metros no R. Gravidade mandou usar 10, raiz quadrada de 25 é 5 metros por segundo, vezes 3,6, 18 km por hora. Então, ou seja, se ele não chegar aqui com uma velocidade mínima de 18 km por hora, se ele chegar com velocidade de 17, 16, 15, ele vai cair, tá? Então, a velocidade mínima que garante ele passar para o outro lado e completar um número é de 18 km por hora, galera, tá? Bom, agora o carro passando, passando na depressão, né? Passando na lombada, depois passando na depressão. Então, vamos lá. Quando ele passa aqui na lombada, né? A força-peso, né? Fica menor do que a normal, então vai estar lá, ó. P menos N igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Eu só usei a equação, galera, para ele poder descobrir como que a força normal, quando ele passa aqui em cima, é de 505 mil newtons. Espera aí, ele quer saber na lombada, tem que da força que a pista exerce no carro quando este passa pelo ponto mais alto da lombada. É isso aqui mesmo. Então, lá, 5 mil newtons, galera. Então, essa é a força que a lombada exerce no carro, 5 mil newtons. Tá, e agora quando ele passa na parte mais baixa, qual que é a força normal? Olha lá, ó, N menos P, tá? Porque a normal fica maior agora. Então, N menos P igual a M vezes V ao quadrado sobre R. Aí eu joguei, ó, o P 2, o peso aqui, ó, a massa 2 vezes a gravidade 10, a massa 2 quilos, a velocidade que está passando aqui no ponto mais baixo, ele te deu aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado, 2 ao quadrado, e o raio da pista, ele falou que é 1 metro, porque é o comprimento do fio, tá, galera? Então, eu descobri que a normal aqui embaixo é 28 newtons, galera, tá? Não é difícil, galera. É só você lembrar o seguinte, né? Das equações, da velocidade máxima para o carro fazer curva, velocidade mínima no globo da morte. Na lombada, a normal fica menor do que o peso. Quando ele passa na depressão, que é a parte mais baixa, aí que a normal fica maior do que o peso, tá, galera? Então, é só lembrar disso, não tem segredo nenhum. Espero ter podido ajudar vocês, né, a resolver as atividades do PET. Até a próxima aula, galera.